Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e eu sou professor no Instituto Federal e eu vou estar gravando para vocês um cursinho, uma série de videoaulas, na verdade, sobre o Framework Laravel. Então a gente vai construir juntos uma aplicação web, baseada em cima do Framework do Laravel. Então vamos começar com a instalação de todos os itens que vocês vão precisar para construir o projeto de vocês. Então vamos lá. Primeiramente, vocês precisam ter o PHP instalado na máquina de vocês. Eu faço uso do Champ, que é uma ferramenta que vai instalar o PHP, o Apache, o MySQL, tudo. Vocês podem utilizar o Champ, o AMP, ou vocês podem instalar os itens separados, instalar o servidor da Apache separado, o MySQL separado, o PHP também separado. Vocês podem instalar nesses formatos. Como ficar melhor para vocês? Acredito que vocês já tenham até instalado na máquina. O que é importante atentar? A versão do PHP. Eu vou abrir aqui meu localhost e vou acessar meu PHP Info. Eu estou utilizando a versão 7.2, que é uma versão recente do PHP. Nós vamos baixar o Laravel na versão que roda a partir do PHP 7.0. Então vocês teriam que ter a partir dessa versão do PHP para conseguir funcionar. Se alguém tem o PHP 5, seria bom que fosse feita a atualização dessa versão do PHP, senão não vai rodar o projeto. Então vocês podem fazer essa atualização do Champ ou apenas do PHP de vocês e depois seguir no desenvolvimento da aplicação. Mas o que vocês precisam ter instalado na máquina? O Composer. O que é o Composer? O Composer é um gerenciador de dependências do PHP. Antigamente, para a gente desenvolver os projetos PHP, a gente precisava de algumas bibliotecas externas. E o que a gente fazia? A gente baixava um zip com o código da biblioteca e colocava no nosso projeto. Isso dava muito problema de incompatibilidade, de versão, até de controlar a versão dessas bibliotecas. O Composer é um programinha que tu instala. Então vocês vão vir aqui no site getcomposer.org, clique em download, vocês vão baixar o Composer na máquina de vocês. E com isso vocês vão ter acesso ao Composer. É um download bem simples, vocês clicam em download, ele vai baixar, vocês vão rodar o instalador, next, next, install, depois vocês vão ter o Composer instalado. Instalação bem simples, nada fora do padrão. Feito isso, o Composer ele vai ser um gerenciador de dependências. Vocês basta entrar no terminal de vocês, rodar o comandinho do Composer para baixar a dependência que vocês querem e vocês vão ter essa dependência no projetinho de vocês. Por que precisamos do Composer? Para baixar o Laravel, o framework que a gente vai baixar através do Composer. E daí a gente vai fazer esse download. Então eu vou abrir o terminal aqui. Então vou acessar aqui no meu Windows. Quem tem Linux tem mais facilidade ainda para acessar o terminal. O terminal abre na pasta users barra o nome do usuário. No meu caso, Eduardo, que é o usuário da minha máquina. Na máquina de vocês vai ter o nome de vocês. Eu vou ter que acessar o meu htdocs, lá do Champ, ou a www do AMP. Então, cd. Estou voltando dois diretórios para chegar no meu C2 ponto. Feito isso, eu vou acessar a pasta champ barra htdocs. Então agora estou dentro da minha pasta htdocs. Aqui dentro eu vou fazer o download do meu projeto. Então eu vou rodar o meu comandinho do Composer para fazer isso. Então o comandinho vai ser Composer create project -prefer dist Laravel barra Laravel. Agora eu coloco o nome da pasta que eu vou armazenar. No caso eu vou colocar produtos, que vai ser o nome do sisteminha que a gente vai fazer. E feito isso, eu coloco a versão que eu quero baixar, que é 5.5.**. Vamos entender um pouco esse comando. Aqui eu estou chamando o utilitário do Composer, estou mandando ele criar um projeto. Esse prefer dist é uma flag que a gente passa para definir a opção que a gente vai baixar do Laravel. E aqui eu estou baixando do repositório do Laravel o projeto Laravel. É o nome da pastinha que eu vou criar e a versão do Laravel que eu vou trabalhar em cima. Então vocês vão dar Enter nesse cara. Ele vai demorar uns 5, 10 minutos, dependendo da conexão de vocês. E se vocês já criaram um projetinho em Laravel, ele vai baixar mais rápido porque ele vai carregar do cache. Então vocês vão dar o Enter e vão baixar esse projetinho aqui. Beleza? O Laravel.
O Laravel tem uma documentação bem boa no laravel.com, ele é um framework do PHP. O que é um framework para quem não sabe? Framework é uma caixa de ferramentas. É um projetinho, é uma estrutura desenvolvida na linguagem de programação que vocês utilizam, que vai trazer algumas ferramentas prontas que são padrões para qualquer projetinho web que vocês vão criar, no caso do Laravel. Então, o Laravel vai trazer para vocês uma arquitetura MVC totalmente definida, que vai ficar fácil de vocês construírem. O Laravel vai trazer uma estrutura para trabalhar com banco de dados. O Laravel vai trazer toda uma estrutura pronta de autenticação, então vocês não precisam se preocupar com login, com autenticação, com criptografia de senha. O Laravel traz tudo isso pronto. Então, e com isso o framework nos ajuda a ter mais produtividade. A gente foca apenas no desenvolvimento da ferramenta e não nessas coisas adicionais. Ele traz toda uma estrutura pronta para upload de arquivo, upload de imagem, validação de formulário, enfim. É uma enormidade de funcionalidades que a gente tem. A documentação fica aqui nesse link documentation, aqui na página inicial do Laravel. Nós já temos a versão 7 do Laravel disponível. Só que até para ter uma boa compatibilidade com o pessoal que trabalha com o PHP 7 inicial, ainda não está no 7.3, por exemplo, a gente vai utilizar a 5.5, que ela não muda muita coisa da 5.5 para 7. Se vocês baixarem o projetinho do Laravel na versão 4, vocês vão ver que muda muita coisa. Mas a partir da 5.5 ele está bem coerente com o que nós temos na versão 7. Então a gente utiliza essa estrutura aqui. Tranquilo, pessoal? Então, depois que o projetinho rodar, que eu não dei enter porque eu já tenho ele baixado, vocês podem abrir na IDE de vocês. No meu caso, eu vou abrir, deixa eu fechar esses códigos aqui. Eu vou abrir no meu VS Code. Então eu vou vir aqui no meu champ, htdocs, e vou vir na pasta produtos. Vou selecionar essa pasta. Aqui eu já vou ter o Laravel baixado. Bom, a estrutura de pastas do Laravel, que todas essas pastas aqui a gente vai entendendo conforme a gente vai desenvolvendo. Temos a pasta app, que vai conter toda a lógica de programação. A pasta bootstrap ela vai ser para dar o boot do projeto, para dar a inicialização do projeto. A pasta config vai ter alguns arquivos de configuração. Database toda a parte de banco de dados. A public vai ter a pasta pública, então aqui vai ter os arquivos de CSS e JavaScript que vocês vão utilizar. Temos a pasta resource que vai ter as views que vocês vão utilizar. As routes que vão ser as rotas que vocês vão utilizar no navegador, então as URLs do projeto de vocês. Enfim, tem essa pasta vendor que é a pasta do Composer. Todas as dependências do Laravel e o próprio Laravel vão estar dentro dessa pasta aqui. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai seguir aqui. Eu vou abrir esse cara no meu navegador. Então localhost para produtos. Ele vai abrir a estrutura de pastas. Por quê? A gente sempre tem que acessar a pasta public. O nosso projetinho sempre vai ficar acessível a partir da pasta public. Isso é uma questão de segurança do Laravel. Quando vocês forem fazer a hospedagem desse projeto, vocês vão colocar o conteúdo da pasta public dentro da pasta www, da pasta htdocs, public HTML, enfim, a pasta pública do servidor, e os outros arquivos ficam fora dela. Isso traz uma segurança maior, porque uma pessoa que tentar acessar os arquivos do teu site não vai ter acesso a nada de código, só apenas aos arquivos públicos, que seriam o CSS, o JS e as imagens. Então eu vou clicar aqui na pasta public, ele vai abrir essa mensagem do Laravel com a documentação, LaraCast, enfim. Isso aqui é uma página padrão que vem junto com o framework. A gente não vai utilizar ela, a gente vai construir as nossas páginas a partir disso. Então a gente vai começar a construção da nossa aplicação através do banco de dados. Antes disso, eu só vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um cadastrinho de produtos, coisa bem simples. Ele vai ter dois módulos, vai ser um módulo de categorias. As categorias elas vão ter apenas um nome, o nome da categoria, nada demais. E os produtos vão ter algumas informações, como por exemplo o nome, o preço, a quantidade mínima para compra dentro de uma loja, a descrição do produto, as instruções de montagens, por exemplo. A gente vai ter o arquivo de imagem desse produto. Vamos ter também o link de um arquivo de instruções, um arquivo, um anexo, como se fosse.
Esse a gente não vai trabalhar com o upload, a gente vai adicionar um link específico para ele. A gente vai definir se esse produto está ativo na listagem ou não e se esse produto está em destaque na listagem ou não. São algumas definições para quando a gente construir a parte do usuário, a gente vai ter esse cara aqui. E também vamos fazer o vínculo com a categoria, então o produto vai pertencer a uma categoria. Além disso, a gente vai fazer um cadastro de usuários, para os usuários que vão ter acesso a esse nosso sisteminha de produtos. Então esse usuário vai ter um nome, um CNPJ, um e-mail, um campo de login, uma senha e um telefone. Então a gente vai construir o nosso banco de dados nessa estrutura. Tranquilo? Com o Laravel, a gente não precisa criar o banco de dados na mão, então criar os create tables. A única coisa que a gente vai fazer vai ser criar o banco de dados. Então eu vou acessar aqui meu PHP MyAdmin. Enquanto carrega aqui, agora abriu. Então nós temos aqui o nosso PHP MyAdmin, acho que todo mundo já conhece. Como a gente não vai trabalhar muito com o banco de dados diretamente no SGBD, a gente utiliza ele só para fazer as coisas simples que a gente vai trabalhar. Fora isso, a gente vai utilizar toda a estrutura do Laravel para mexer no banco. Então a única coisa que eu vou fazer vai ser criar o banco de dados. Então eu vou criar meu banco de dados aqui com o nome produtos. Vou dar um criar. Só vou colocar aqui um TF8. Feito. A única coisa que eu preciso fazer no banco de dados é criar ele. A partir disso eu vou fazer tudo pelo Laravel. Como é que a gente faz isso lá no Laravel? O Laravel utiliza uma estrutura de migrations. O que são essas migrations? São códigos PHP que vão definir a estrutura do banco de dados. Com isso, a gente roda comandos no terminal do Laravel para criar essas tabelas, esses campos no banco de dados. E o próprio Laravel faz um controle da versão do banco de dados que está sendo utilizada. Então, quando eu rodar a primeira migration, eu vou estar na versão 1, depois eu posso programar algumas atualizações, rodar uma segunda migration, ele vai para a versão 2 e assim por diante. As migrations ficam na pasta Database Migrations, e aqui a gente já tem duas migrations criadas por padrão. A Create User Table e a Create Password Reset Table. Essa aqui define a tabela de usuários, a User Table. Então, ele já traz uma tabela de usuários pronta para a gente começar a trabalhar nela. Porém, não tem todos aqueles campos que eu comentei antes para vocês que a gente vai querer utilizar. Então, a gente só vai adicionar esses campos. Como é que é a estrutura da migration? Ela tem uma função up e uma função down aqui embaixo. A função up vai ser rodada quando a gente mandar subir o nosso banco de dados, quando a gente rodar a migration. Então ele vai fazer a criação das tabelas, a criação dos campos, enfim, alterações em tabelas, vai fazer tudo isso. A down é quando a gente quer voltar uma versão do banco de dados, então ele vai executar o rollback da atualização que a gente fez no up. Por exemplo, se no up eu criei uma tabela, no down eu vou excluir essa tabela. Então vai ser a operação contrária para aquilo que foi feito anteriormente. No caso aqui, eu já estou criando uma tabela users. Então esse esquema create user define o nome da tabela users aqui dentro. E dentro dessa função anônima, eu vou criar todos os campos da minha tabela. Então aqui já tem o ID, o nome, o e-mail, a senha. Tem esse remember token, que é um token para o usuário lembrar a senha. O Laravel já traz isso pronto. E esse timestamps. O ID está como increment. Ele utiliza essa função increment com o nome do ID, porque ele já vai definir como inteiro, como auto-incremente, como chave primária. Então eu não preciso fazer mais nada além disso. Essa função string define um varchar normal. Então aqui eu tenho uma string name. Então eu não preciso mexer nisso. Aqui eu tenho uma string e-mail e aqui ela está definida como única. Só que eu não quero que ela seja única. Eu não quero ter esse controle. Quero ter esse controle, por exemplo, no login no CNPJ. Então eu vou tirar daqui. Aqui eu já tenho uma senha também definida como string. Os nomes a gente utiliza por padrão sempre em inglês, mas vocês podem utilizar em português, não tem problema. E agora eu vou adicionar os campos que faltaram, que no caso vai ser o CNPJ. Então eu só vou duplicar essa linha aqui. Vou colocar o campo de CNPJ. E eu vou definir ele como unique.
Eu quero que no meu banco de dados tenha apenas um CNPJ por usuário. Não posso repetir CNPJs. O e-mail, eu vou querer criar um campo de login, que vai ser um login específico. Esse cara eu vou querer como unique, então eu não posso ter logins repetidos, senão vai dar problema no meu cadastro de usuários. E aqui eu tenho a senha. Além disso, faltou o telefone. Então eu vou colocar aqui um campo fone, que vai ser também do tipo varchar. Vou deixar livre para salvar no banco de dados os parênteses, o if, enfim, toda a formatação da máscara de telefone. Feito isso, eu tenho a estrutura da minha tabela criada. É como se eu desse um create table users e fosse colocando os campos. ID, int, not null, auto increment, nome varchar, CNPJ varchar e assim por diante. Então aqui eu tenho a definição do meu banco de dados. Eu sempre vou fazer isso pelo PHP. Posso fazer isso direto no banco? Posso, mas aí tu perde todo esse controle de versionamento que o Laravel traz. Tu consegue centralizar tudo isso no PHP. Então nossa primeira migration ela já está pronta, a migration de usuários. Agora eu vou seguir com as outras migrations. Essa outra migration o próprio Laravel traz para mim, que é uma migration de uma tabela password resets. Essa tabela a gente vai utilizar para recuperação de senha. Isso é uma outra funcionalidade que o Laravel traz pronto, que é toda a estrutura de recuperação de senhas. Então eu consigo recuperar senhas facilmente através do meu sistema. Essa aqui a gente não vai mexer. Porém, como eu falei antes, a gente vai fazer um cadastro de categorias e produtos. E eu não tenho essas migrations criadas aqui ainda, os arquivos. Como é que eu faço para criar esses arquivos? Vou lá no meu terminal. Vou apagar esse comandinho aqui que já foi. Eu vou entrar dentro da pasta do meu projeto. Então vou dar um cd produtos. Estou dentro da minha pasta. Vou dar aqui um ls. Ah, não, ls não é do Windows. Enfim. Aqui dentro eu estou dentro da pasta dos meus produtos, da pasta do meu projetinho. Agora eu vou ter que criar as migrations para a categoria e uma migration para produto. Como é que eu faço isso? Através do comando php artisan make migration. E aqui eu vou colocar o nome da migration. Então create categories table. Então eu vou criar uma migration para criar minha tabela de categorias. Vou dar um enter. Ele criou minha migration. Assim que ele liberar meu terminal, eu posso ir lá seguir. Voltei para o meu projetinho, então aqui embaixo tem um outro arquivo criado de migration. Percebo que tem a data na frente, no caso o dia que eu gravei o vídeo. Uma migration chamada create categories table. Então aqui eu queria terminar aquela minha migration. Ele já traz o up e o down prontos, com os campos mais genéricos do meu cadastro. No caso, minha categoria vai ter apenas o título dela. Então, se eu vou vir aqui embaixo, vou adicionar um table, string, title. Então, aqui eu vou ter o título da minha categoria. Uma coisa que eu esqueci de comentar lá nos usuários, esse timestamps. O Laravel cria por default, as migrations, no caso, criam por default no banco de dados duas colunas para a gente ter um controle dos registros. Uma coluna que indica em que momento, em que data o registro foi inserido no banco de dados e em que data ele sofreu a última alteração. Então são dois campos, através dessa função timestamps que eu chamo, ele vai criar esses dois campos dentro da minha tabela do banco. Então quando eu olhar a tabela categories, depois que eu rodar o banco, eu vou ter lá o campo ID, o campo title e aqueles dois campos que eu comentei das datas. Então a tabela de categorias foi criada totalmente simples, nada de muito complexo. Feito isso, eu vou criar a minha tabela de produtos. Então, eu vou salvar aqui a minha migration de categorias, vou voltar lá no meu terminal e vou rodar de novo o meu comandinho para criar uma migration. Então, php artisan make migration e eu coloco o nome da minha migration. Então, create product table. Dou enter, ele vai criar a minha migration aqui. Criou a minha migration. Vou voltar para o meu código
e aqui está o arquivo da minha migration criado. Agora eu só programo em cima dele. Então agora eu vou criar os campos do meu cadastro de produtos. Então já tenho o ID aqui criado. Eu vou criar um table, um varchar, no caso uma string, e ela vai ter o nome name. Então ela vai salvar o nome do produto. Feito isso, agora eu vou colocar o preço do produto. O preço não vai ser uma string, o preço vai ser um número decimal. Então eu utilizo a função décima. Essa função décima ela vai receber 3 parâmetros. Ela vai receber o parâmetro com o nome da coluna, que vai ser price. Ela vai receber um parâmetro com o número de dígitos que vai ter esse decimal. No caso, eu quero armazenar um decimal de 11 dígitos. Sendo que desses 11 dígitos, 2 são dígitos depois da vírgula. Então são casos decimais. Nesse caso, eu vou ter um número que pode ter até 9 dígitos e 2 dígitos depois da vírgula. O número mais ou menos com essa estrutura aqui. Mais ou menos com essa estrutura aqui que eu coloquei no comentário. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Criei minha coluna de preço. Agora eu vou criar uma coluna para indicar qual que é o mínimo que o usuário pode adquirir desse produto. Então eu vou colocar aqui table. Eu vou criar um número inteiro, nesse caso, não vai ser um decimal, então eu utilizo a função integer. E aqui eu coloco o nome da coluna, que é minimum quantity. Então aqui eu vou dizer qual que é a quantidade mínima para compra de cada um dos produtos. Por exemplo, um produto pode ser cadastrado e eu posso fazer um pedido com 5 itens mínimos daquele produto. Não posso pedir menos que 5 itens. Eu coloco aqui nesse campo, depois a gente faz o controle. Feito isso, eu vou adicionar a descrição. A descrição seria uma string, porém com a string eu tenho aquela definição do varchar. Por padrão a gente vai sempre usar o 255. Eu quero um texto um pouco maior que isso, então eu posso utilizar a estrutura de text. Então eu chamo a função text e coloco o nome da coluna que vai ser text, no caso a description. Eu vou ter uma outra coluna texto que vai ser minhas instruções, então eu vou duplicar aqui, instructions. Agora eu vou ter os meus arquivos. Primeiramente eu vou ter a minha imagem. No caso a gente vai armazenar a URL dela no meu banco de dados. Na minha estrutura de arquivos eu vou armazenar essa URL no meu banco de dados. Então vai ser uma string simples com o nome URL image, que vai ser a URL da imagem. Para o arquivo, como eu comentei antes, a gente não vai armazenar o arquivo no sistema de arquivos, a gente vai armazenar um link, que vai ser um link do Google Drive, um link do Dropbox, enfim, algum outro link. Então eu vou colocar também como string. No caso eu vou colocar como text, acho que fica melhor, fica um campo com mais caracteres disponíveis. E eu vou colocar como instructions. Na verdade, instructions eu já criei. Vou criar como link file, que seria o link do arquivo. Confundi aqui. Por fim, eu vou adicionar as colunas de ativo e de destaque. Isso vai ser utilizado na exibição para o usuário depois de quais produtos estão ativos, ou seja, quais produtos podem ser adquiridos, e de quais produtos são marcados como destaque, que eles vão aparecer primeiro na listagem. Então, table. No caso, eu vou dizer sim ou não. Então, vai ser um true, false, um boolean. Então, eu tenho a função boolean, que vai criar uma coluna booleana no meu banco de dados. Então, vai ter active e vai ter a featured, que vai ser o meu destaque. Então, aqui eu tenho toda a minha tabela de produtos criada. ID, o name, o price, a quantidade mínima para compra, a descrição, as instruções, a URL da imagem, o link do arquivo, o ativo e o destaque. O que faltou? Faltou colocar o nosso ID da categoria. Então, fazer o vínculo da minha tabela de categorias com a minha tabela de produtos. Como é que eu faço esse cara? Vou vir aqui em cima para colocar até no início. O ID é um campo inteiro, então vou colocar como integer. E no caso, eu vou utilizar o nome category
ID, que vai ser o ID da minha categoria. Eu vou definir ele como um signet, quer dizer que ele não pode ser negativo. No caso, como lá na tabela de categorias eu defini ele como increments, ele já tem seu sign definido. Então eu tenho que definir aqui também na minha chave estrangeira para não dar um problema na minha constraint quando ela for criada. Além disso, ele vai poder ser nulo. Então eu vou colocar como nullable. Aqui eu estou indicando que ele pode ser nulo. Por padrão, ele sempre vai ser not null. Aqui eu simplesmente criei a coluna. Agora aqui embaixo eu vou colocar a chave estrangeira. Então table foreign está indicando que eu estou criando uma chave estrangeira. Coloco o nome da coluna que é a chave estrangeira, que é a category ID. E agora faço a referência. Então reference ID, que é o nome da coluna lá na outra tabela, on categories. Percebam que está quase igual àquilo que a gente escreve no SQL. Então eu tenho a função foreign para definir a chave estrangeira, a reference para definir a coluna e a on para definir a tabela. Agora eu vou colocar os outros dados da minha constraint, que seria o onUpdate, ou seja, o que vai ser feito quando o registro na minha tabela de categorias for atualizado. Então no caso eu vou fazer um cascade para atualizar também na minha tabela de produtos. E o onDelete, que vai indicar a ação que vai ser executada quando for excluído lá na minha tabela de categorias. No caso, eu vou querer que ele seja definido como nulo, então eu vou dar um set nulo. Eu podia dar aqui um cascade, que quando excluísse uma categoria na minha tabela de categorias, ele iria excluir todos os produtos com aquela categoria na minha tabela de produtos. Mas não é isso que eu quero fazer. Então aqui eu tenho a minha migration de produtos criada. Agora a gente vai rodar essas migrations para a gente criar o nosso banco de dados, criar as tabelas, no caso o banco de dados já está criado. Porém, eu vou ter que mexer algumas configurações do Laravel para ele rodar de uma forma mais lisa, sem dar nenhum erro. Eu vou acessar aqui na pasta app providers o arquivo app service provider. E eu vou adicionar apenas 2 linhas aqui dentro para a gente conseguir trabalhar com o banco de dados. Aqui embaixo do meu use Illuminate Support Service Provider, eu vou dar um use Illuminate contrabarra support contrabarra facades contrabarra schema. Então adicionei essa linha aqui só para utilizar a classe. Agora aqui dentro da minha função boot, eu vou colocar o seguinte trecho de código: esquema, dois pontos, default, string, length. E vou colocar o valor 191. Isso é apenas uma definição que a gente vai fazer antes de criar o banco de dados para ele não dar nenhum problema na criação da nossa migration. Vocês não precisam decorar isso, vocês não precisam entender muito bem o que serve cada uma dessas linhas. No caso, vocês vão apenas colocar aqui dentro do app Service Provider que vai funcionar tudo certinho. Feito isso, a gente vai para as nossas seeds, que é uma outra estrutura do nosso banco de dados antes da gente começar a rodar o nosso projeto. Então, eu vou acessar aqui a pasta Database Seeds. Aqui dentro tem as seeds do nosso banco de dados. O que são as seeds? Enquanto as migrations fazem toda a criação de tabelas, toda essa parte, as seeds elas fazem a inserção de dados dentro das nossas tabelas. Ela já tem um arquivo aqui Database Seeder, ele é um arquivo padrão do meu sistema. E eu vou utilizar ele para chamar uma outra seed, que é uma seed específica de uma tabela. O que a gente vai fazer dentro da seed? A gente vai colocar um usuário já inserido no nosso banco de dados. Nada demais. Então aqui já tem até uma linha comentada diz call user table feeder class.
Então, eu só vou descomentar essa linha aqui. Isso já vem default no projetinho do Laravel. E eu vou criar uma cópia desse arquivo de database seeder. Só que eu vou criar com o nome users table seeder. Aqui eu estou com o arquivo aberto, eu só vou trocar o nome também aqui em cima, users table seeder. E agora eu vou rodar a atualização do meu banco de dados aqui dentro. Eu só vou acessar aqui, eu tenho num outro arquivo auxiliar essa seed já criada, só vou acessar esse arquivo auxiliar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui. Vou colocar essa estrutura dentro da minha função run, que vai ser a inserção do meu registro no banco de dados. Já tinha deixado prontinho aqui com os dados fictícios, até para o CNPJ ficar correto. Então eu estou chamando uma classe DB, uma classe que vai utilizar meu banco de dados. Estou chamando a tabela usuários e estou mandando dar um insert. Então estou inserindo o registro no meu banco de dados. Aqui eu passo um array com o registro que eu quero inserir. Então eu estou passando o campo name, campo CNPJ, o campo e-mail, campo phone, campo login e campo senha. Aqui em senha eu tenho que salvar ela no formato criptografado. Então eu tenho essa função bcrypt, que ela vai criptografar a minha senha, é ela que o Laravel utiliza. E aqui eu passei a string da minha senha, que é admin. Lá no banco não vai ficar salvo como admin, vai ficar salvo com essa senha criptografada. Essa é a estrutura da minha seed. Então vocês podem fazer isso para já ter alguns dados pré-definidos no banco de dados de vocês. Beleza, já estamos chegando quase na etapa de criar esse banco de dados. Porém, a gente vai executar apenas uma outra ação no terminal antes da gente começar. Como eu criei esse arquivo novo, users table seeder, eu criei as minhas migrations, eu preciso atualizar o autoload do meu projeto. O que é o autoload? Percebam que eu fiz esse monte de arquivo e eu não fiquei dando nenhum require, nenhum include no meu projeto. Então, como é que os arquivos são incluídos? O Composer ele trabalha com um esquema de autoload, que ele vai monitorar os arquivos do meu projeto e vai incluir eles automaticamente. O próprio Composer faz isso. Porém, ele não consegue fazer isso de forma dinâmica. Então, sempre que eu crio um arquivo, eu preciso rodar um comandinho no meu Composer para ele atualizar o autoload dele. Então, eu vou vir aqui no meu terminal, estou dentro da minha pasta do projeto. Eu vou rodar o comando composer dump -autoload. Ele vai atualizar o autoload do composer e ele vai reconhecer esses arquivos novos que foram criados. Então, ele criou os arquivos aqui dentro. E agora eu vou poder rodar a minha migration, depois que eu configurar meu banco de dados. Para rodar a minha migration, eu preciso ter o banco de dados configurado. Onde é que ficam essas configurações? Elas vão ficar nesse arquivo .env. Um arquivo .env é um arquivo com configurações gerais do meu sistema. Ele é um arquivo seguro, ele é um arquivo que no servidor vai ficar oculto, então tu vai ter que habilitar alguma opção no teu FTP ou na tua hospedagem para visualizar esse tipo de arquivo. Por isso que ele se torna seguro. Aqui dentro nós temos as configurações do nosso banco de dados, como por exemplo login, senha, host, porta, enfim, nome do banco de dados. Tem algumas outras configurações, por exemplo, configuração do envio de e-mails. Então aqui tu vai colocar o usuário, a senha do teu servidor DSMTP para enviar e-mail, e tu não precisa se preocupar com isso. No nosso caso agora a gente só vai trocar as configurações de banco de dados. Então eu vou colocar o host como localhost, no meu caso. O nome do banco de dados como produtos. E eu vou colocar o usuário e a senha do meu banco de dados, que é root, e a senha vai ser vazia. No caso de vocês, vocês vão colocar aquilo que cabe ao banco de dados de vocês. Salvei esse arquivo, vou voltar para o meu terminal e eu vou rodar o comandinho agora finalmente para criar o meu banco de dados. Então vai ser php artisan migrate. Aqui eu estou rodando as minhas migrations.
Porém, eu vou querer rodar minha seed junto. Então, eu vou dar -seed. Vou rodar esse comando. E ele vai criar as tabelas para mim no banco de dados. Se eu quiser só rodar a migration e não rodar nenhuma seed, eu só tiro esse -seed e rodo apenas o migration. Aqui ele criou as tabelas para mim. Então já me logou tudo aqui no meu terminal. Vou lá no meu PHP de MyAdmin. Estou dentro da minha base de dados produtos. Vou apenas dar uma atualizada aqui. Esperar carregar. Todas as minhas tabelas foram criadas. Tabela de usuário, aquela tabela para recuperação de senha, tabela de categorias e tabela de produtos. Percebam que tem uma tabela chamada Migrations aqui dentro. É uma tabela default do Laravel. É aqui que ele vai fazer o controle das migrations das versões do meu banco de dados. Percebam que aqui ele diz qual que é a migration que eu rodei e qual que é o batch, ou seja, qual que é a versão que ela está atualizada. Não precisam se preocupar com isso. Isso o Laravel faz por default, a gente não precisa se envolver. Com isso, temos o nosso banco de dados criado. Então já temos o início da nossa aplicação. No próximo vídeo, a gente vai fazer o nosso cadastro de categorias. Então, a gente vai criar as views para trabalhar com a listagem, criar os controllers, criar as rotas e trabalhar com a nossa categoria. Tranquilo, pessoal? Aproveitem o vídeo. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigadão. Tchau, tchau.